Bem, a nossa audiência, estamos aqui para dar continuidade à série de mensagens que estamos falando acerca do Evangelho. Desta feita, vamos falar sobre o Evangelho de Lucas. Já queremos dizer, se você, ao ver esse vídeo, deixe seu like, compartilhe, deixe os seus comentários. Temos um texto básico, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler 2 versículos. Versículo 9 e versículo 10, que nos diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Deus, é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Segundo o site aleteia.org, dos 4 evangelistas, 2 eram discípulos diretos de Jesus. Discípulo, você sabe, aquela pessoa que recebe a instrução, é aquele que aprende. Escolhidos por ele próprio para serem seus 12 apóstolos. Né? O apóstolo, que é um missionário, que é um pregador, né? E para ser apóstolo ser considerado apóstolo naquela época, um dos critérios era que teriam que ter visto Jesus. Né? É por isso que Paulo é considerado apóstolo, porque no caminho de Damasco ele teve um encontro pessoal com Cristo. Mateus e João, eles eram apóstolos. Já Lucas e Marcos não fizeram parte do grupo dos 12, né, do colégio apostólico. Vamos fazer uma revisão do que nós já falamos aqui. Falamos que os 4 evangelhos, sendo os 3 são sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João é um evangelho mais completo teologicamente, né, para ser estudado. Mateus foi publicano, né, cobrador de impostos. Ele se sentiu tocado pelo que ele fazia os judeus, né, que ele cobrava impostos, e aceitou o chamamento de Jesus. E se tornou escriba, né? O escriba naquela época era o escritor do Messias, e estudava a descendência de Jesus, né? Por isso que ele no seu evangelho tem aí a genealogia. Isso aí quem disse foi meu irmão Edivaldo, que está em Brasília. Eu copiei e guardei. Quero aproveitar e mandar um abraço para meu irmão Edivaldo. Quem foi Lucas? A Bíblia chama de médico amado, Colossenses capítulo 4, versículo 14. Ele era grego, né? E foi um cristão gentil. Foi cooperador de Paulo, referência a Filemão, versículo 24. A tradição diz que ele evangelizou no sul da Europa e morreu como mártir na Grécia. Ainda escreveu o livro de Atos. O propósito do Evangelho de Lucas, como o nosso texto básico foi falado, né? E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então esse aí é o propósito do Evangelho de Lucas, né? E Lucas também mostrava um relato preciso da vida de Cristo, o homem e Salvador, né? Porque você sabe que Jesus foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. Aí uma outra oportunidade eu prego sobre esse assunto, né? Salvador perfeito. Ele foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. Esse evangelho é um dos mais completos, digo assim, dos sinóticos, ele é um dos mais completos. Por ele ser médico, né, os autores dizem que o estilo de vocabulário mostram que ele era letrado, né, o estilo desse evangelho, o vocabulário empregado. E outra coisa interessante, por ele ser médico, isso é muito interessante, ele faz muita referência às enfermidades e com seu diagnóstico. Você vendo Lucas capítulo 6, ele diz que Jesus cura a mão de um rapaz ressequida, de um homem que tinha a mão ressequida. Aí eu fui procurar ver, né, a ressequida é a mão que não tem umidade, ela é seca. Já pensou? Uma pessoa que não corre o sangue na mão, a mão do rapaz era ressequida. Isso aí Lucas deu logo o diagnóstico. Né? Quando você vai no médico, o médico vai te dar o diagnóstico. Lucas no Evangelho de Lucas ele faz isso. Ele enfatiza também o relacionamento de Jesus com as pessoas, enfatiza a oração, os milagres, resiste à participação dos anjos no episódio do nascimento do Messias, inspirados em hinos e louvor.
É interessante que eu estava estudando que o cântico dos anjos foram tão fortes, mas compungiram tanto os pastores, que imediatamente eles foram lá visitar Jesus. Isso aí também é uma parte bem interessante. Ele dá lugar também prominente às mulheres, é muito também interessante. A maior parte dos textos, do texto de Lucas 9:51, né, e fala do ministério a caminho de Jerusalém, não tem nos outros evangelhos. E 18:35 também, que é a cura de um mendigo cego, né? Ele não cita o nome, né? No outro texto você vai ver que cita o nome desse cego, né? Que era Bartimeu, que um disse foram dois, um ele curou na saída, outro ele curou quando saiu de Jericó, mas isso aí é um outro assunto. Muito bem, eu sou o presbítero Everaldo Filho e nesse vídeo nós falamos do Evangelho de Lucas. Deus te abençoe.